Muito boa noite a todos e a todas, bem-vindos ao Espiritismo Responde pela Rai TV, e é um prazer mais uma vez ter todos aqui e, claro, Wagner Gomes da Paixão. Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcio. Alegria nossa, viu, Márcio? Conjunta. Nós agradecemos aí a atenção, a presença dos companheiros que estão conosco, e a gente pede que todos sejam agraciados por nosso Pai. Assim seja. E agradecendo também as inúmeras perguntas que estão chegando pelo Espiritismo Responde Rai TV, @gmail.com. Nós estamos dando preferência às perguntas que estão chegando pelo e-mail, em detrimento das perguntas que são enviadas pelo chat. É lógico que se alguma outra pergunta estiver em consonância com as perguntas que estão sendo enviadas pelo e-mail, é lógico que a gente vai dar um jeitinho de colocá-las juntas. Aproveitando a oportunidade, agradecendo o Zé Aparecido, né, por estar abrindo realmente esse canal de comunicação, e a gente por ser útil nesse momento, né, como instrumento para que todos nós possamos tirar as nossas dúvidas com o Wagner. A gente vai começar hoje, Wagner, uma pergunta que eu achei muito interessante, o Rafael enviou para a gente, e ele pergunta: a síndrome do pânico é uma espécie de animismo onde as pessoas se recordam de circunstâncias delicadas de existências passadas? Caso contrário, o que seria? Gostei muito do termo que ele usou, animismo. A gente vê que tem muito disso no processo. Nos estudos, nas observações, nós vamos encontrar, assim, tem que ter muita espiritualidade para poder aprofundar esse tema. A gente até conhece o material que a área psicanalítica, psicológica aborda, e já é um grande passo, mas a gente nota que as raízes são profundas. Elas remontam a outra existência, geralmente, né? Isso remonta a outras vidas da pessoa. Isso significa uma espécie de reflexo. Nós gostamos de citar algumas obras e alguns pareceres dos espíritos. Por exemplo, no livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier, tem uma mensagem de Sheila, o espírito Sheila, intitulada Pontos Mortos. Quando a gente estuda essa mensagem Pontos Mortos, a gente vai perceber que esses pontos mortos representam as concupiscências, ou seja, as fragilidades. Seriam os buracos psíquicos que a gente tem. Quando a gente fala psíquico, engloba emocional, né, psicológico, os buracos psíquicos. Nós temos uma outra obra de André Luiz, que é No Mundo Maior. É uma das obras de André Luiz. Esse livro, ele aborda a psiquiatria iluminada. É um livro muito profundo. Uma referência para essa área psiquiátrica, psicológica. É o livro que vai revelar a casa mental. Os 3 andares da nossa estruturação mental. Que se corresponde com o cérebro, né? O cérebro básico, o mediano e os lobos frontais. Desculpe. Quando nós vamos perlustrar um capítulo que se chama O Caso Marcelo, nós vamos lidar com o caso do filho do presidente da FEB na época, que era o senhor Vantuil de Freitas, o filho dele, que era um homem de muita inteligência, e que os espíritos deram o nome para ele de Marcelo. Ele tinha problemas sérios, e ele entrava em crises epiléticas. Então ele cresceu com crises epiléticas, e dentro de um sistema de pavor, que demonstra peculiaridades do pânico. O que seria? A espiritualidade vai abordar o assunto e vai mostrar. Seria um obsessor que realmente vai e acopla a pessoa? Eles dizem que não. Não necessita disso. O espírito reencarna. No caso desse espírito Marcelo, que é o Zeus Vantuil, que já desencarnou, o Zeus Vantuil, que vai ter o nome de Marcelo no livro, ele entrava em crise epilética em razão da inteligência que ele teve e que foi utilizada de modo perverso. Ele ficou muitos anos na zona espiritual inferior, sofrendo assédio, perseguição dos espíritos,
e reencarnou com sequelas. Essas sequelas, elas podem se manifestar no cérebro, né? Por isso que a gente fala, hoje, diagnostica-se psicopatia, né? Então, a psicose, ela pode se manifestar de várias maneiras, mas a psicopatia é um caso tão grave, que hoje ela se mostra por exames, né, que são levados a efeito do cérebro, segundo a psicanálise, a psicologia, né, eles têm hoje material para diagnosticar. E o que a gente percebe? É uma lesão. Mas, em tempos atrás, você não tinha essas pesquisas, esse avanço científico. Então, você não via as lesões do cérebro, mas notava o comportamento estranho da pessoa, né? Levando a agir assim ou a se recolher ou a avançar, né? Uns vão para fora e agridem e estabelecem circuitos de dor para os outros, e outros já se frustram, né? Se recolhem, como num casulo, e entram em quadros horríveis internamente, até de autodestruição. Então, quando a gente analisa o caso, a gente vê que no Proseus Vantuil, por caso Marcelo, ele entrava em crise porque ele sentia o buraco da alma, ou os delitos do passado. E isso fazia com que ele se fragilizasse em seu sistema nervoso, em suas secreções endócrinas. E aí ele tinha uma espécie de pane. E o que os espíritos observavam? Que quando ele entrava nessa crise, o espírito dele como que atraía essa memória do passado. E os obsessores, acionados por essa espécie de ação magnética involuntária, né, que é consequência das escolhas da pessoa, eles só rondavam, mas eles não estavam atuando diretamente. Na verdade, o Zeus atraía essas entidades. E ele entrava em processo de pane. Né? Essa pane, né? Pânico se manifesta exteriormente, né? E a pessoa tem todo o organismo gelado, um medo, um pavor, um desconforto, parece que perdeu o chão, perdeu o equilíbrio, perdeu tudo. Exatamente. Mas ele vai ter uma pane no sistema nervoso, que é a epilepsia. Então, ela tem principalmente essa causa. E a gente nota que o pânico não é muito diferente disso, porque o pânico é um buraco vibratório. É um buraco. Gente, para poder compreender essas patologias modernas que hoje estão sendo estudadas, porque isso não é novo na nomenclatura, na classificação médica, mas elas sempre existiram. E por que a tendência é agravar? Porque nós estamos vivendo um momento muito psicológico da humanidade, de muita reflexão, de muita consciência. A ciência avançou, a filosofia avançou, a religiosidade avançou. Por mais que a gente tenha expressões religiosas muito arcaicas, a religiosidade no mundo avançou com o auxílio da filosofia, da ciência, com o questionamento, com a capacidade de raciocínio das pessoas, de sentir as coisas, de dar novos nomes a essas coisas. Então, isso é uma revolução. A gente costuma dizer que essa revolução vem desde o iluminismo. O iluminismo marcou uma época de diálogo da sociedade, de autorreflexão, de renomear as coisas, ressignificar as coisas. Então, o iluminismo, ele foi um marco. A partir dali, o pensamento foi libertado. As religiões medievais foram enterradas pela zombaria, pela lógica, pelo senso invulgar daqueles elementos que zombaram desse Deus das igrejas e estabeleceram caminhos de libertação. Porque a ciência ganhou com isso, a filosofia ganhou com isso. E o espiritismo pôde chegar à Terra como ciência do mundo espiritual, ciência da relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E aí nós temos o esquadrinhamento de todas essas forças. É curioso porque sem isso nós não estaríamos podendo dialogar sobre os fatores que nos induzem a isso. Olha, o que tem de pesquisa hoje sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre o funcionamento do cérebro em meditação, em prece, sobre ideação ou não ideação, entre fazer ou idear, a gente está vendo descobertas maravilhosas, porque elas demoram a ser vulgarizadas, né? Mas essas pesquisas têm sido feitas. Isso tudo corrobora o trabalho da espiritualidade, não religião. Religião, domínio de homem, isso tende a acabar. O que vai ficar é a religiosidade.
é aquele sentimento elevado, aquele sentimento de amor, aquele sentimento de consciência. Isso fica, né? A bobajada de homens que querem dinheiro e poder, isso vai acabar. Na regeneração, isso não emplaca mais, porque o planeta Terra não tem mais espaço para espiar esse tipo de coisa. Então, esses espíritos são retirados do mundo. Eles não ficam aqui. Os aproveitadores têm que ir embora. É da lei divina, não é invenção nossa. Então, a gente vê que o pânico tem muito a ver com autodescoberta de fragilidades. É um efeito? É. É efeito de uma causa. Onde está a causa? No descaso do passado. Não importa em que área. Tem gente que tem isso na área financeira. O pânico vem quando ela pensa que está cheia de conta, ela tem pânico. Outros vêm no campo do relacionamento, outros vêm em razão de família, ou de insegurança geral de sociedade. Depende do histórico da pessoa. Então, espiritualmente, o pânico tem a ver com os buracos da alma. Como que se cura isso? Se renovando. O filho do homem tem que chegar. Por que o pânico está gritando? Ou está abalando a pessoa? Porque é um homem velho ainda. É um homem velho. Ele não sustenta os novos modelos, as novas propostas. Então, a pessoa tem que fazer. Nós temos aí inibidores, né? Você vai lá, você vai ter inibidores, a medicação, que é o quê? Uma escora, é um andaime de sustentação. Mas você não vai poder viver de andaime a vida toda. Então, você, num primeiro momento, que você não sabe como fazer a coisa, mas ganha, trabalha espiritualidade concomitantemente. Aí você vai perceber que os passes, as preces, as boas leituras, a consciência dilatada, em termos de quem você é, da evolução que você está fazendo. Aí você vai se posicionando. Olha, o que nós estamos propondo com o espiritismo, em termos de espiritualidade para as pessoas, é o que as ciências psicológicas propõem, no sentido de se conhecer, de trazer à tona o inconsciente, confessá-lo e trabalhá-lo. É exatamente isso. Jesus falou assim no Evangelho, na casa de Lázaro e suas irmãs: os pobres sempre os tendes convosco. Essa afirmativa de Jesus justifica o pânico. O pânico aconteceu com Adão e Eva quando eles se viram nus e lançaram mão de folhas de figueira para tapar as vergonhas. Aquilo é um símbolo. Quando a gente lança no desespero, agarra alguém e precisa de um remédio que bloqueie, chama-se folha de figueira. Ela é uma providência imediatista, mas não de profundidade. A de profundidade é trabalhar-se internamente, se conhecer terapeuticamente, espiritualmente. Isso é o caminho. Então é o que a gente poderia dizer. Mas nós temos referências desses casos de pânico na obra espírita. Isso não é novo. A Célia Suzuki está perguntando o nome do livro que o Wagner No está Mundo relatando. Maior, de André Luiz. Chama O Caso Marcelo. E só para complementar, a Kátia Maria está dirimindo as dúvidas com relação à pergunta. Essas lesões vêm de repetições de delitos de várias reencarnações? Eles estão no perispírito, eles passam, no caso, para a estrutura cerebral e nervosa e glandular da pessoa, né? Legal. A Constança Magalhães, de João Pessoa. Paraíba formosa. De João Pessoa. Na próxima encarnação, eu vou nascer lá. Tenho muitas dúvidas. É maravilhoso. Eu também. Aquela capital maravilhosa, tudo verde, fresca, com o mar ali, ó, na frente. Maravilhoso. Ela tem muitas dúvidas com relação à vida espiritual. Ela pergunta: existem crianças e idosos no mundo espiritual? Para existirmos em alguma colônia espiritual após o desencarne, precisamos nascer como feto através de um corpo feminino? Eu não sei se eu entendi direito. Você pode repetir? A dúvida dela é com relação se existem crianças e velhos no mundo espiritual e se para ela chegar a uma colônia espiritual ela precisa passar por um nascimento através de um feto, através de um corpo feminino, como aqui nos encarnados.
Existem crianças no mundo espiritual e existem pessoas que se apresentam mais velhos. Por exemplo, o Clarencio, que apareceu para André Luiz, ele se apoiava até num cajado luminoso. O Clarencio, ele estava na expressão de um ancião. Isso é uma escolha do espírito que já tem condição. Eu vou tratar do caso normal. Depois eu falo das anomalias, tá? No caso normal, o espírito vai ter a expressão que ele quer, porque ele mentaliza e o perispírito plasma aquela forma. Como ele se reconhece daquele jeito, aquilo prevalece no mundo espiritual. É o caso, por exemplo, de Emmanuel. O Emmanuel desencarnou como sacerdote aqui no Brasil, né? Ele foi bispo do Pará. Então, quando ele desencarna, daí a pouco ele se apresenta para Chico Xavier, porque ele iria guiar Chico Xavier na sua missão. E aí, você vai ver o Chico vê ele primeiro como um sacerdote, numa irradiação de uma cruz maravilhosa. Depois, quando ele assume a tarefa do Chico, ele já se apresenta como o senador romano, e jovem. E aconteceu uma coisa muito curiosa com Emmanuel. Ele quis envelhecer com Chico. Então, quando uma senhora pintou Emmanuel, era uma clarividente, e deu o retrato de presente, o Chico disse para ela assim: "Oh, que curioso, minha irmã. Você pintou Emmanuel com os cabelos grisalhos, e ele realmente quis amadurecer junto comigo na tarefa." Olha que curioso. O espírito pode plasmar a sua forma. Então, existem velhos, mas não no sentido caquético, de dor, de limitação, mas no sentido de amadurecimento, de expressão, vamos dizer assim, de autoridade. Então, eles se apresentam mais velhos em razão disso, né? Quem vê o Dr. Bezerra, às vezes vê ele mais diligente, com jaleco de médico, ou vê ele com uma barba mais branca. Pode ver ele sim. Como também pode ver ele descendo como uma estrela e tomar a forma de Bezerra, porque ele tem expressão para isso, tem elevação para isso. Então, tem os velhos nesse sentido. Que, agora, criança no mundo espiritual, espíritos mais maduros podem mudar o seu perispírito para se fazerem reconhecer para alguém, ou que está chegando lá, ou que ele vai visitar aqui na Terra em sonho, em desdobramento, ou numa reunião mediúnica. Ele pode, por exemplo, se fazer criança. Ele pode exatamente criar uma expressão infantil e depois ele se manifesta para a pessoa. Mas atingir o objetivo, ele volta para a forma espiritual dele, madura, né, adulta. Quando que existem crianças por mais tempo no além? E aí nós temos aquele livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que vai contar sobre uma instituição que acolhe crianças desencarnadas. E lá está a Blandina. Lá trabalha a Blandina. A Blandina é a nossa Meimei. Só que o nome dela na vida espiritual é Blandina, porque ela foi a Blandina do livro Ave Cristo, quando eles eram cristãos, os primeiros movimentos dos cristãos. E ela lá é conhecida por Blandina. Então, a Meimei trabalha lá, com a avó dela, Dona Mariana. Então, é a ex-esposa do Arnaldo Rocha. O Arnaldo sabia das histórias, assim, de narração do Chico, né? Além do livro. Então, os vínculos, ela trabalha as crianças que não podem voltar, por exemplo, para a memória da vida anterior. Porque na vida anterior teve trauma. Então, a criança viveu por um tempo em resgate desse trauma ou desse delito. Pode ter sido um suicídio, pode ter sido um desastre na família, né? Horroroso. E para o espírito não desequilibrar, ele renasce, desencarna cedo, né? Às vezes vive poucos anos, às vezes até no útero materno. E ele é mantido assim no além, para que ele possa de novo reencarnar, para não lembrar a reencarnação anterior, que é muito dolorosa e traumática para ele. Então, eles ajudam no processo reencarnatório a mantê-los assim, para que eles avancem e não voltem atrás. Geralmente, eles fazem isso por caridade, porque o espírito só vai poder lembrar disso quando ele tiver conquistado equilíbrio, para não se danificar,
no processo de culpa, que só inviabilizaria o seu florescimento, o seu resgate. Claro que ele vai passar pelas provas, pelas dificuldades, mas ele vai passar por isso sem saber, porque tem um esquecimento do passado. Então, nessa circunstância. Agora, quando que você vai encontrar velhos, feios, caquéticos? Nas zonas umbralinas. Que pode ter desencarnado assim, ou ter ficado assim em razão de delitos cometidos, de erros repetidos, conscientemente. Você vai encontrar expressões de doentes, de anões se arrastando, de pessoas doentes, de velhos caquéticos, sem vitalidade. Você vai encontrar isso. Os médios que trabalham em zonas espirituais sabem disso. Eles são feios, são envelhecidos, enrugados, maltratados. Você olha e fala assim, Jesus do céu, mas o interior deles não é bom, ainda não é. Por isso eles estão ali, e com essa forma deturpada, né? Então, assim, são situações distintas. Eu espero que ela tenha compreendido. Muito bem. Já aproveitando aqui também, a Maria do Carmo Souza da Silva, ela perguntou, uma mãe que perdeu um filho há anos e quando ela sonha com ele, sua aparência é sempre de criança? Aí tem um efeito, né? De como ela perdeu o filho. Às vezes ela até encontrou com um filho mais adulto, bonito, conversou, inteirou, só que quando ela volta para o corpo, ela tem os clichês mentais. E aí ela dá ao filho que ela encontrou a forma que ele tinha. E fala assim, nossa, só sonho. Minha mãe é assim. A minha mãe sonha com a minha irmã, que desencarnou com 11 anos, e ela tem 30 e tantos anos, quase 40. E a minha mãe fala assim, engraçado, só sonho com ela como criança. É o clichê, é o que marcou ela. Então depende muito do filtro da pessoa, tá? Sonho é uma coisa muito desafiadora, muito desafiadora. Realmente, assim, a gente tem muito conceito arraigado, ou tem traumas arraigados. Então a gente sempre filtra as coisas, nem sempre vem purinho. Muito bom. O Luciano Mendes, ele diz que adora o programa e o assunto evolução o fascina. E ele tem duas dúvidas nesse assunto. Primeiro, o espírito nasce definitivamente quando no princípio inteligente ou somente no despertar da consciência? E a segunda, somos aproximadamente 24 bilhões de espíritos terrestres, entre encarnados e desencarnados. Todos nós, fora os capelinos, tivemos nosso princípio vital aqui neste orbe? Vamos por partes, né? A primeira questão, o princípio inteligente não é uma consciência. Ele é insciente. O princípio inteligente é uma potência, como se fosse uma semente. Ele vai animar minerais, vegetais e animais. Quando você pega o princípio inteligente no animal, a gente vai lembrar uma coisa que o Chico explicou para o Raul quando o Raul visitou. Se ele podia ver a alma dos animais. Ele disse assim, sim, eu vejo a crisálida de alma dos animais. Então, assim, os animais têm um esboço do que vai ser o perispírito, porque é uma construção no tempo. O princípio inteligente, ele vai ampliando as suas possibilidades, mas ele não tem uma inteligência, ele não tem pensamento contínuo, e a inteligência dele não é como a do homem. O homem tem uma inteligência baseada no pensamento contínuo, e o pensamento dos animais é fragmentário, ele é interrompido. Ele não tem uma estrada ao infinito como nós temos na condição humana. Então, isso difere o homem do animal. Então, antes é princípio inteligente. Até que se estruture de tal forma que a mente se forme, eu vou dizer assim, para ficar bem claro. O princípio inteligente estagia no animal até chegar, por exemplo, na condição dos macacos, do símil, e ali na expressão do orangotango, em planetas primitivos, que aqui não tem mais isso aqui aconteceu quando o planeta era primitivo, na formação do planeta. Do orangotango, por exemplo, vem um investimento dos espíritos para formalizar um organismo que fosse superior ao do orangotango. E aí começa a esboçar o cérebro humano e as possibilidades que nós reconhecemos no ser humano.
Aí surge primeiro os chamados hominídeos. O que é o hominídeo? Na linguagem do Antigo Testamento é alma vivente. Não é homem ainda, é alma vivente. A alma está tentando construir com a ajuda da espiritualidade, trabalhando do mundo espiritual à matéria, induzindo os elementos a avançar na estruturação cerebral. A gente não tem aqui como recorrer de chofre a um estudo antropológico, né, que nos ajudasse a falar da formação cerebral dos primeiros hominídeos, diferenciando-os daquela estrutura que é comum aos símios, notadamente aos orangotangos. Então, você nota que há uma diferenciação. A partir dali, ele vai avançando. E quando se estrutura um cérebro humanoide, o pensamento eclode. O pensamento eclode vai permitir uma linguagem mais inteligente, um registro de memória e associação de memória, e aí vem. Porque quando o Homo sapiens, ou o homem que sabe, né, ele é definido, o nosso biotipo, ele se define por causa de uma enxertia, que é o capelino que vem. Quando ele vem, ele tem um perispírito muito aperfeiçoado perto de nós, aqui, que quem estava aqui, que era muito rude, muito embrionário, mais perto do macaco do que propriamente do homem. Então ele vem e ele, pum, encarna, a primeira vez, como filho desses quase macacos. E aí ele inaugura uma nova era, que é a raça adâmica. Essa raça, ela vai ser base para um outro movimento desses espíritos, que se chama Eva. E se chama Eva porque esses espíritos já vêm com uma sensibilidade. O Adão vem debaixo de um profundo sono. Então ele vem debaixo de hipnose profunda, porque senão não aguentava nascer quase como filho de um animal, de um símio, que era muito próximo. Então ele vai e ele estrutura. Ele se desenvolve naquele agrupamento e eles fornecem base, estrutura, para que venha o segundo grupo, Eva. E claro que a associação dos dois vai permitir, dentro daquele delito, um terceiro grupo, que é o Caim. E aí a gente vai entender os símbolos como raças. Embora a gente possa entender também no singular como pessoas passando por provas. É isso que a revelação trabalha. Os símbolos do Antigo Testamento, tanto quanto do Novo, eles servem para você estudar o fenômeno sociológico da Terra, como o fenômeno psicológico das individualidades. Eles conjugam as coisas. Isso é a sabedoria do céu. Por isso que a gente vai ver. Então vem o Caim, depois vem o Abel. Entenderam? Então é por aí que a gente vai entender. Essa é a questão do princípio inteligente e do ser inteligente. Ele fala sobre os 24 bilhões. Foi André Luiz que deu essa notícia, para a gente ter uma ideia da população da Terra, 24 bilhões de seres, e não falou de princípios. É claro que, quando André Luiz falou isso, estava incluída a parcela que veio de Capela. Estava incluída. Porque eles caíram, né? É a queda do anjo, que está simbolizada na vinda dos capelinos, é a queda do anjo. Ele veio compor a humanidade terrena. Todos eles que vivem na Terra, quando reencarnam, eles têm o fluido vital que é peculiar ao nosso planeta. O duplo etérico, que armazena o fluido vital, ele fica entre o perispírito e o corpo. Mas ele é mais preso ao corpo. O perispírito o administra como potência, que é porque o perispírito faz desenvolver as células na hora da fecundação. A multiplicação celular, ela é patrocinada pelo perispírito, que já está jungido ao ventre da mãe. Ali se definem os órgãos e os sistemas. Sem o perispírito, a gente não conseguiria ter um organismo que nos retratasse na Terra. Porque a genética, ou a herança genética, são as peculiaridades e possibilidades de pai e mãe. Então a gente fica até parecido com eles, porque a gente recebeu material do organismo deles, mas moralmente nós vamos imprimir no nosso organismo aquilo que a gente é. E se a gente estiver em queda, ele vem com problemas. E se a gente estiver em elevação, ele vai ser formoso.
o corpo vai se aformosear. Entendeu? Esse aformosear, a gente não pode ver beleza externa, não é só isso, porque o Chico era horroroso. Ele falava assim, eu sou igual um sapo, de tão feio, por isso eu quero minha peruca. Porque eu devo respeitar as pessoas. O Chico se considerava muito feio, olho torto, né? Cego de um olho. E aí pronto. Então você vê que era um elemento formoso. Onde estava a formosura do Chico? Na natureza dele, na estrutura. O Hahnemann estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, num determinado capítulo, sobre o homem raivoso, irado. Não é a carne que faz isso. A carne obedece ao padrão do espírito. E aí está a formosura. A gente tem que procurar a formosura na capacidade da pessoa de paciência, de diligência no bem, de atividade nisso, naquilo, na arte, na cultura. E aí vai. Isso é a formosura do espírito revelado. Que às vezes a família não tem nada a ver com isso. E ele se destaca por habilidades que passam pelo físico. Entendeu? Então é isso que a gente diria ao Luciano Mendes. Muito bom. O Evaldo Raia Oliveira, ele agradece, né, a explanação sempre lúcida e doutrinariamente perfeita. E ele pergunta, qual associação que podemos fazer o que consta a Gênese mosaica? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Então Yahvé modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Esse vácuo de tempo entre a criação e tornar o homem vivente é associado à criação do espírito e sua encarnação? A última pergunta dele, como é que é? Repete para mim. Ele pergunta, esse vácuo de tempo entre a criação e tornar o homem vivente é associado à criação do espírito e sua encarnação? Olha, isso aí é um estudo de evolução longo, né? Porque o símbolo do Antigo Testamento, ele vai dizer que a nossa estruturação biológica, ela veio da Terra, né? Da Terra. Ou seja, aí entra o estudo do fluido cósmico. Ele vai se densificar e aqui no planeta ele vai ganhar astralidade. Como que ele ganha astralidade? Por aquela nuvem de forças cósmicas, depois que o planeta foi criado e passou por aquelas transformações telúricas em altíssimas... virou uma fornalha de mais de 2.000 graus centígrados para poder atestar se a matéria tinha maleabilidade e qualidade. É o que Emmanuel, principalmente, nos relata. Depois de definido isso, quando os mares ficam mornos, vê-se uma nuvem gelatinosa descer do céu. Isso chama-se fluido cósmico em outra dimensão, em outra, vamos dizer assim, estruturação, mais quintessenciada, que vai cobrir o fundo dos mares, dos oceanos. E ali vai começar uma aglomeração da Terra definida com esses elementos que carregam os princípios inteligentes. Essa nuvem gelatinosa, ela traz... É como se ela fosse ele é chamado de protoplasma. É como se fosse... para a gente ter uma ideia, é como se fosse o ectoplasma de um médium. Ele chega no ambiente físico, ele é exudado pelo médium, e ele está disponível. Então vem o espírito e se envolve dele para poder atuar no campo físico. É assim, em síntese, que as expressões biológicas surgem. Primeiramente como vírus, né? Os protozoários, os vírus, as bactérias, aí vem os peixes, os anfíbios, répteis, e aí as mamíferos, as aves, e por último o homem. Há uma sequência de estruturação, porque esse foi o trabalho que eles chamam de geração espontânea, que outro dia um companheiro estava me perguntando sobre a biogênese. Então, isso hoje é estudado e questionado pela ciência, mas sem os recursos espirituais revelados, notadamente por Kardec e por André Luiz e por Emmanuel, nós não teríamos como entender isso.
Nós não teríamos como entender. Porque é evolução em dois mundos. Não existe evolução no mundo só. Então, sem o recurso espiritual que vai fazer a coesão dessa matéria e dar a ela uma expressão inteligente, primeiro as algas azuis, que não se reproduzem. Aí eles vão aperfeiçoando dessa, que é uma base, um peso, os construtores espirituais, os biólogos do além, né? Aqueles que induzem magneticamente os princípios inteligentes em associação com a matéria disponível no planeta, eles vão se desenvolvendo até que vem a alga verde, que se reproduz, né? Então, assim, é fascinante esse estudo, mas é muito por aí. Então, a criação se define assim. O espírito já existia. O princípio inteligente é o início do espírito, ele é a semente do espírito. O princípio inteligente antecedeu o próprio ser inteligente aqui no planeta, como habitante. Porque você pergunta assim, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. A construção celular, ela foi artesanal. A partir da construção celular, você vai chegar nas espécies. Você tem o ambiente mineral, que é o berço de recepção, e você vai ver a coesão desses elementos. Você imagina o que é H2O. É a união de moléculas. Quem que patrocina a união de duas moléculas de hidrogênio como de oxigênio? Isso é uma especialização de um PI, de princípio inteligente. Ele é especializado nisso. Então, você vê quantos elementos. Você vai na tabela, que a gente fala estequiogenética, né? Que vai do hidrogênio ao urânio, você vai perceber que é uma escala de valores da química. Como é que existe essa especialização? Chama-se princípio inteligente. Ele tem essa especialização. De onde ele surgiu? De outros mundos. Porque há solidariedade entre os mundos. Então, eles vêm, habitam, né? Vão criando, coagulando a matéria aqui, e surge, então, a inorgânica, né? Que é mais fácil, é coesão simples, aí vem a orgânica. E a partir da orgânica, tudo surge. Então, é nesse sentido que se fala do pó da Terra. Quando a gente estuda evolução e vê o fluido cósmico, ele, aqui no planeta materializado, é o pó da Terra. Mas tudo, o pó da Terra que revela o Espírito. Porque Deus assopra nas suas narinas é um símbolo maravilhoso. Maravilhoso. Porque a respiração sugerida não é propriamente a das narinas, não. Porque é tudo muito simbólico. É a da mente. Porque você vai respirar o hálito cósmico, transformá-lo e criar o seu mundo, para que você se veja nele. É assim que você autodescobre. Esse texto do livro Gênesis de Moisés é um espetáculo de grandeza. O Honório estudou isso décadas e deixou um material maravilhoso, com base em doutrina espírita, em ciência, em filosofia, em religiosidade. O Honório deixou um monumento de obra nesse sentido. Ele e o Leão Zalio, particularmente. Muita gente não dá conta de evolução, mas eles deram. E o Honório falava assim, é tão extraordinário que o livro A Gênese de Kardec é um livro científico. Ele é um instrumento para quê? Para estudar o Gênesis de Moisés, que é um livro atemporal, por causa dos símbolos. Aquilo é uma codificação simbólica da criação na relatividade. Quando fala que criou o mundo, criou o nosso mundo. É um ponto de vista. Ele trabalha a partir da Terra. Então, o espírito já existia e ele vai começar a encarnar quando a estruturação do corpo biológico já for formalizada, porque é desafiador explicar a evolução, principalmente para quem não está afinizado com a área, porque você tem que falar assim, olha, graças ao princípio espiritual, você vai vendo ele do mineral para o vegetal. É melhor falar o Emmanuel. O Emmanuel diz assim, a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. Para despertar no homem, os princípios inteligentes foram usados e foram evoluindo do mineral até chegar no homem. Quando está ali entre o animal, que a gente estava explicando antes, no símil, para o hominídeo, já não é princípio espiritual mais. Começa a ser espiritual. Começou a pensar,
de forma ininterrupta, chama-se espírito, ser espiritual. Não é mais princípio inteligente ou princípio espiritual. É aí a mudança. Então, quando eles constituem um organismo que é construtivista, o processo, aí as almas começam a encarnar como filhas daquelas que inauguraram esse processo. Até chegar o Capelino vem e inaugura caracteres raciais novos, aprimorados, cultura, ciência, religião, filosofia, arte, tudo muito aprimorado, porque ele trouxe no planeta mais evoluído. Aí você tem o quê? O autóctone, o que era aborígene, o que veio evoluindo aqui, rudemente, ele recebe o que vem de fora, enxertia, do melhor no pior, ou no menos bom. E aí há o encontro dos dois, e aí dinamiza a evolução do planeta. É aí que nascem as 4 grandes civilizações que a gente já teve. Egito, as castas hindus, o povo que fundou a Europa e o povo de Israel. Para dar uma ideia, né? Para o nosso irmão entender como que o assunto é complexo, né? Mas a doutrina dá conta dele, de forma inspiradíssima. Inclusive, você e o Arthur Valadares fizeram uma palestra muito boa online Pois é, o a Paulo respeito vai da enxertia trabalhar espiritual. Então, quem tiver curiosidade, é só pesquisar na Rede Amigo Espírita que você vai encontrar essa palestra. Deixa eu só dar um toque aqui, porque a nossa querida Jusileide Carvalho está te agradecendo. Então, dando a oportunidade de aprendizado nessa clareza de discernimento dentro de Kardec, de Larchmont, New York, Mount, exatamente. Ela é de Poços ou não? Ela está falando aqui, carinho, você também, Márcio da nossa terra mineira. Acho que ela é de Poços. Poços de Caldas. É de Poços? Eu já fiz uma live com a Jusileide, ela é um amor. Preciso ver a fotinha dela depois aqui. Um beijo. Ó, pessoal do Japão aqui também presente. Oh, coisa linda. Bacana. Enfim, o mundo inteiro está conectado. Tem amigos lá muito queridos. A Sandra Souza, ela pergunta: André Luiz foi considerado suicida indireto e evoluiu no mundo espiritual. Ele vai precisar reencarnar ou não? Precisa resgatar ou aprender algo a mais por ser um suicida indireto? É o grande desafio de todo espírito. No mundo espiritual, por que melhora? Por que há uma espécie de aperfeiçoamento no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual é assim. Aqui na Terra, todas as tendências, desde a inferior até a superior, elas se misturam. Porque aqui é o campo de batalha, é o campo operacional, de testemunho, de aferição, de fixação de valores. Quando Jesus esteve diante de João Batista, e o João Batista falou assim, ele foi lá e submeteu ao batismo, que era um símbolo, né? Um símbolo. Porque o João Batista é a lei. A lei define regras para reencarnar, para colher o que plantou, para se aprimorar. Então ele se submete. Jesus, que era espírito puro, se submeteu a João Batista, que, lembrando aqui, né? Dos nascidos de mulher, ou seja, daqueles que vêm por reencarnação, João é o maior. Mas no reino dos céus, onde tudo se passa por amor, o menor é maior do que João. Vocês entenderam? Então ele se submete a um ser muito menor do que ele. E por que Jesus fez isso? Porque ele teve que tomar um corpo. A lei é para todos. Se você for no Renúncia, aquele Antênio orientando Alcione, ele vai dizer assim, nem o Senhor... Você vai naquelas zonas escuras, você não precisa ir lá mais não, ela estava em Sírios, em mundos, para nós, ditosos, mundos felizes. Você vai para lá, para aquelas zonas escuras, ele chamou o nosso planeta Terra de zonas escuras, moralmente falando. Aí ela falou assim, eu tenho que ir, eu preciso ir. Ele virou para ela e falou assim, lembra que nem o Senhor teve privilégio. Então Jesus se submete a João. Por que a gente está contando isso? Porque as colônias espirituais, elas vão atender os espíritos que estão em condições melhoradas. Lá não é umbral. Por exemplo, Nosso Lar, Novos Horizontes, Alvorada Nova e tantas outras que são citadas, elas não são expressões do umbral. O umbral é a miscelânea. A bagunça da Terra vai começar a ser separada no umbral. Vocês sabem que
Nas obras de André Luiz, que são seguras, você começa a estudar a visita deles às zonas umbralinas, que permeiam a Terra, a nossa Terra, a crosta. Ela como que oscila no nosso planeta. Então você vai perceber que tem hora que eles aprofundam, aí eles falam de espíritos mais perigosos. Ou eles vão para a superfície e você tem os espíritos mais sofredores. Aí você fala assim, Wagner, tem camada? Tem. Por que a Ivone revelou vários suicidas? É o tipo, a natureza do delito. Então eles começam a se misturar dentro de determinada onda de delitos. Seria, por exemplo, uma enfermaria que cuida de Covid, a outra cuida de problema cardíaco, a outra cuida de problema mental. É mais ou menos isso, para a gente ter uma ideia. Então você fala assim, então no umbral, sim. Mas não tem aquelas promiscuidades assim no umbral? Sim, mas é o tipo de vício da pessoa. Então você vai ter zonas mais, vamos dizer assim, mais pesadas e menos pesadas. Umbral é o campo de esgotamento de ilusões. De ilusões. Porque o espírito desencarna, ele não acorda de pronto. Não acorda de pronto. Então, no umbral, você vai até, passa um pouquinho, você já está vendo uma situação, outra. Mas quando você vai para as zonas espirituais superiores, melhores, você vai ver uma seleção. Seleção. Não entra espírito que não está pronto. O que é estar pronto? Ter consciência do seu crime, querer melhorar, se arrepender-se. Não entra. E quando entra, qual que é a porta? Vocês vão estudar, em nosso lar tem lá. Você vai entrar pelas câmaras de retificação, que é a parte mais densa, que tem contato com o umbral de nosso lar. Qual que é a zona mais evoluída? O Ministério da União Divina. Você vai gravitar ali, em trabalhos, em realizações, até você poder se aproximar dessa vibração de união divina. E o que você experimentou lá? Um exercício espiritual num ambiente que não te contradiz. Um ambiente que todo mundo está caminhando com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo. Regido por expressões de amor, de misericórdia, de espiritualidade. Qual que é o desafio que você enfrenta no lugar desse? Ali é um campo de repouso, de preparação. O que a erraticidade definida por Kardec é? Campo de repouso, de reflexão e preparação. Para quê? Para entrar na luta. Onde que é a luta? A crosta, campo físico. Onde você toma um corpo, você vai viver com tudo que é natureza. Aqui você tem capetão, capetinha, capetoide, bonzinho, bonzão, boníssimo. Você vai ver de tudo nessa terra. Às vezes você vai demorar para enxergar, mas você vai assim, meu Deus, como essa pessoa é perversa. Ou você vai falar assim, nossa, como eu sou perverso. Isso é coisa da terra. Aqui, todo mundo está oculto nas formas, nos sistemas, né? Então a gente se esconde. Na vida espiritual não tem como esconder. Então, assim, eles são selecionados de acordo com a elevação. Então você vai entender que o mundo espiritual é um mundo seletivo. Quanto mais distante dos interesses materiais, menos necessidade de reencarnação esses espíritos têm. Quanto mais próximos, você fala em nosso lar, todo mundo encantado com o nosso lar. Mas todo mundo de nosso lar tem muita necessidade de reencarnar. Muita. Não digo em expiação. Quem está lá no Ministério da Regeneração até pode ter que expiar muito. Vai ter que voltar. Mas tem espírito lá que já tem condição muito boa. Vem prova, né? E quando, por exemplo, você vê uma veneranda, você vê os ministros. Aqueles ministros, 72, se não me engano, você tem aqueles ministros. Os ministros são o quê? As pessoas mais elevadas daquela colônia. São os orientadores, é o conselho que mantém a vibração e as diretrizes da colônia. Além do governador, abaixo do governador, que é o ser mais elevado. Segundo notícias, só o governador e veneranda que está ali por missão
não por necessidade, porque ela está ajudando grupos de pessoas, né? Segundo consta. Só os dois têm audiência com Jesus, pra você ter uma ideia. Então, assim, é preciso reencarnar. O André Luiz fez um trabalho bonito. Por que ele fez isso? Para ganhar mérito e para ser mais fácil para ele quando ele reencarnar. Porque ele usou um médium que foi caridoso e permitiu que ele trabalhasse sob a tutela de grandes benfeitores e revelasse facetas da vida espiritual. Quando ele vier aqui, o que não vai faltar para ele? Ensinos espiritualistas. Sabiam? Ele vai ter acesso a essas fontes. Não vai ser negado, porque ele plantou. Eu lembro do Dr. Fritz, que depois de um suicídio de um cara, que ele falou que ele só tinha 3 meses de vida, porque ele tinha um câncer, não tinha como curar, o cara pulou do edifício Caiaque de Belo Horizonte. E aí eles foram no Dr. Fritz e falaram, o senhor falou para ele pulou. O espírito do Dr. Fritz falou assim, olha, eu fiz experiência cruel com seres humanos durante a guerra. Eu estou aqui para me humanizar. Eu uso os médiuns, eu estou usando aqui o Arigó, que era o Arigó na época, né? Extraordinário. Eu estou aqui para me humanizar. Não vem pedir santidade de mim, não. Vocês entenderam? O que o Dr. Fritz estava fazendo? Criando simpatia através de um médium. Olha como precisa da matéria. Ele precisava do corpo. Que adianta ele querer e não ter um médium para ele? Ele precisou, isso é como um acordo. Aí você pensa assim, quem era o Arigó? Era alguém que estava também na farra destrutiva, que nem o Dr. Fritz. Então eles vêm combinados, não é? Quem era o Emmanuel na vida do Chico? Alguém que, olha, querendo ou não, o Emmanuel, como Públio Lentulus, e a sua filha Flávia, viveram do lado de uma santa chamada Lívia. A Lívia foi renegada dentro do lar. Tanto a Flávia amava o seu pai e não podia conviver com a mãe, porque o pai impôs isso, mas ela também não lutou para ficar lá com a mãezinha, não. Vocês entenderam? Ela preferia o pai. Aos dois conluiados, trabalhando no tempo, para atingir a santidade da mãe. Deu uma ideia para vocês? Então é isso. É uma escalada, né? Mas tem que vir dar testemunho na carne. Sem isso, ninguém evolui. Eu não me lembro, é lógico, é porque é muito tempo a leitura, mas existe um caso, inclusive, de 2 espíritos que estavam na iminência de uma evolução, de um patamar acima, e eles não recebiam autorização. Até que eles foram convidados a rever o passado e pediram a encarnação, depois como pilotos de avião, para esse avião cair, porque nas existências anteriores eles foram dominadores de exércitos e obrigaram, por capricho, a 2 dos seus adversários a saltarem no precipício. Nossa, então é mais ou menos essa linha de causa e efeito, né? Exato. Isso tem lógica, esse raciocínio tem lógica. A Ângela Israel de Mello, ela pergunta, Wagner, gostaria de saber sua opinião sobre a apometria e se esse tratamento pode ajudar principalmente nos processos obsessivos. Eu conheci o fundador da apometria, conversei com ele em Brasília rapidamente. Ele me disse que o que fizeram da apometria desviou completamente do que ele realmente pesquisou e propôs. O que a gente pode dizer é que existe muita fantasia, muita prepotência das pessoas que acham que técnica, domínio sobre espírito, de encarnado sobre espírito, isso é real. Não é. Olha, existe tanta obsessão no meio mediúnico, tanta obsessão. É preciso ter muita autoridade moral para tentar arrojar as terapêuticas. Hoje, numa live que a gente fez para a Inglaterra, o pessoal que a gente gosta muito lá em Londres, a gente estava falando sobre apometria, sobre correntes magnéticas, né? Olha, gente, o assunto é muito delicado, né? Muito delicado. Se você for analisar técnicas, elas têm validade, né? Existe um princípio nessas técnicas que é útil mesmo. Agora, tem que ter poder moral. Para lidar com o mundo espiritual, o homem é muito pequeno. A gente é muito restrito. Então, assim, o que se propõe, comandos, isso é muito difícil. Olha, a gente conhece muita gente que estuda hipnose, né? Então, baseada lá principalmente no Erickson, que é muito famoso na área e tal, uma referência para a área psicológica, psicanalítica, você vai, ou para psiquiatria, você vai ver essas pessoas,
tanta coisa meia-boca, mesmo usando técnica. Sabe por quê? Depende muito de quem magnetiza. Depende muito da habilidade, da força magnética da pessoa, da entrega, do sujeito, né? Do paciente para seu terapeuta. Então você vê uma coisa simples de ser humano com ser humano e mundo espiritual, que a gente ainda mal conhece. A natureza dos espíritos, que a gente mal conhece. Os espíritos sabem tanto de nós e a gente sabe tão pouco deles. É preciso ter muito cuidado com isso. Só boa vontade não adianta. É preciso ter autoridade moral. E aí, o que a gente recomenda? Que a gente siga a orientação que os espíritos deram para Allan Kardec. Olha, aquilo tem foro de universalidade. O modelo de atendimento, de diálogo, de abordagem. Tem gente que fala assim, Kardec evocava. O Chico, quando foi encarnado ainda, quando perguntaram isso para ele, porque deu uma polêmica, né? O Chico virou e falou assim, se a pessoa se sente com a altura moral do codificador, que ela faça a evocação. Do contrário, é melhor que ela se submeta à espiritualidade superior e deixe o trabalho ocorrer com espontaneidade, dentro da necessidade do grupo, das pessoas, com as potências em desenvolvimento dos médios. Porque você está lidando aí, o camarada que dirige uma sessão no uso da apometria ou de corrente magnética, não basta só ele querer. Ele tem que ver a natureza, a disposição, a entrega, a altura moral de quem está envolvido. Não é assim. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, existe muito teatro nas reuniões mediúnicas e pouca produção. É um assunto espinhoso, gente, mas a gente tem que falar, né? Porque realmente o homem é muito presunçoso, muito iludido, muito iludido. Então a gente precisa ir amadurecendo possibilidades. A Dete Cruz, ela pergunta, todos os espíritos passam pelo umbral? Olha, se ela perguntar atravessar sem perceber, muitos passam e não sentem. Porque umbral é um estado íntimo, né? Umbral não é geológico, é um estado íntimo. Ou você tem afinidade com ele ou não tem. Quem não tem, se ele circunda a Terra, quem vai embora, nem sente. Nem sente. Agora, quem tem alguma coisa que tem a ver com essa energia densificada, porque umbral é subproduto da nossa natureza inferior. É como se ele fosse uma aura negativa da Terra, com todos os desmandos que a gente comete aqui na crosta. Então, o espírito que desencarna e que tem a ver com isso, ele gruda lá um pouquinho. E vai... O que o umbral faz com a pessoa? O umbral obriga a pessoa a se ver. O umbral é uma espécie de fotografia do seu íntimo. Então, se a pessoa entender isso, tem gente que nem enxerga. Vocês acham que o Chico viu umbral? O Chico, quando foi embora para as estrelas. O segredo é fazer o bem, gente. Fazendo o bem não tem umbral que resista. A Diva Alves, de Niterói, Rio de Janeiro, ela pergunta, Wagner, como fica o perispírito de uma pessoa que teve seu corpo desintegrado em uma situação de guerra ou acidente, como em Hiroshima, no Japão, e agora no Líbano? Olha, a gente não tem como prever isso. Depende da mente, de como a pessoa estava espiritualmente, de como era o conhecimento dela, qual que foi o registro. Porque tem gente, por exemplo, que leva uma pancada daquela, desencarna sem saber por que foi. Aí fica só no corpo. A destruição fica só no corpo. De repente ela está adormecida, foi recebida por alguém, porque isso tudo é previsto para a espiritualidade. Isso não é surpresa para a espiritualidade. A espiritualidade acompanha, né? Tem mapeamento de tudo aqui na Terra. Então, quando acontece, já tem gente a postos, às vezes até facilitando o desligamento da pessoa. Quando vem uma pancada, ou uma, vamos dizer, isso que queima o organismo, que deteriora o organismo em frações de segundo, né, por causa da força nuclear,
o espírito já está desligado. Dá um torpor na pessoa, ela some, não sente nada. Outros são maldosos, eles sentem queimar, sai desesperado, vê aquele horror e vai correr daquilo, aquilo vai virar um fantasma para ele. Depende da mente. Porque, olha, ou é uma libertação ou é uma prisão. É sempre assim. Ou é prisão ou é libertação. Depende muito do estado íntimo da pessoa, de mérito ou demérito dela. Chegamos às 9 em ponto, mais 10, 15 minutinhos. Eu acho que 10 dá. Então tá bom. A Júlia da Silva, ela pergunta: sempre ouço sobre débitos congelados nas palestras de vários palestrantes. Poderia ser mais específico a respeito? Bom, não fui eu que falei isso, né? Débito congelado. O que a gente pode dizer é que tem coisa, se eu entendi o que eles quiseram dizer, que eu não sei se eles inventaram alguma moda, porque eu nunca li isso na obra espírita. Mas o que eu posso entender por isso existem coisas que ficam congeladas por algum tempo, até que a pessoa tenha estrutura moral, psicológica, emocional, para lidar com aquilo. Eu posso dar um exemplo. A Tragédia do Circo, que é um conto do irmão X. É um conto assim, foi uma análise dele. Em 1962, se não me engano, um circo em Niterói, no Rio de Janeiro, numa sessão matinal que tinha mulheres e crianças, e tinha naquele circo feras, né, acrobacia. Esse circo pegou fogo. Pegou fogo de uma forma que as mulheres e as crianças que estavam ali numa matinê não tiveram condição de sair. E as feras foram soltas. Os animais que estavam ali nas gaiolas foram soltos. E eles foram pisoteados, atacados, massacrados, uns pelos outros, pelos animais, e o fogo devorou aquilo tudo. E aí, o irmão X, através de Chico Xavier, vai contar essa tragédia como sendo, depois de mais de 1000 anos, o resgate, ele vai reproduzir o que aconteceu num dos circos romanos, em que a crueldade do imperador e da população que aboletou aquele circo, né? Aquelas galerias, frenético por sangue, por espetáculo, eles vibraram com as tochas humanas e as feras soltas sobre crianças e mulheres cristãos foram apanhados em razão da sua desídia, né, naquele período. Então, foi o resgate deles 1000 e tantos anos depois. Então, se a gente entender isso, é um débito congelado até que eles tivessem estrutura para resgatar isso juntos. Aí eu entendo assim, doutrinariamente. Deu aí, Márcio? Muito bem, deu. Não, é que a gente está recebendo outras perguntas aqui e tem uma sugestão, inclusive, da Silvânia Nascimento. E ela diz assim: assisti um programa na TV Nova Luz onde o Wagner comentou sobre a importância do estado de Minas Gerais para o espiritismo. Fazendo um paralelo do filme Nos Passos do Mestre, gostaria de sugerir ao Wagner este tema, No Coração de Chico com Paixão. Gostei. Nem é necessário muito esforço para imaginar que do coração de Chico Xavier só emanava coisas boas e que serão anunciadas com muita paixão. A paixão pelo que Wagner fala sobre o Espiritismo de Jesus, fica a dica para que se pense em um projeto onde poderíamos conhecer mais o Chico da doutrina, com a paixão do Wagner, como ele mesmo diz, sem idolatria, mas com muito amor. E teve uma outra que eu li, são muitos os e-mails, uma amiga nossa, que ela sugeriu, inclusive, que você escrevesse um livro, falando um pouco dessas informações, né, de bastidores, vamos dizer assim, se a gente pode utilizar esse termo. Que legal. Principalmente com relação a esses vultos que fizeram parte de todo esse processo de construção bacana. da doutrina espírita no estado de Minas Gerais. Deixa eu envelhecer mais, que aí eu escrevo sobre os grandes vultos com quem eu convivi, que eu assisti na história da doutrina. Vale a pena mesmo. Aí, quem sabe, eu vou estar assim, recolhido no sítiozinho, quietinho, vendo os bichos. Aí eu vou escrevendo com calma. Muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui para a gente encerrar.
Deixa eu ver aqui. Isso. O Salazar Buzetti, ele diz o seguinte: Wagner, eu entendi a sua resposta quando você citou Kardec e Chico Xavier a respeito das emoções, mas a minha dúvida é: Jesus, um espírito puro, conhecedor de todas as nossas limitações, ele chorava, usou o chicote junto aos vendilhões do templo, etc.? O seu Manuel Alves, que conviveu com o Chico, ele está com 90 e tantos anos. O seu Manuel gostava muito do Walterson, que é irmão daquele menino que compõe essas músicas maravilhosas do Tim Vanessa. Aí ele me contou que o Walterson é um amor de pessoa, uma delicadeza, conheci ele desde a juventude espírita. E ele é muito dedicado ao evangelho e tal. Aí eu virou um dia para o seu Manuelzinho e falou: seu Manuelzinho, eu não consigo aceitar Jesus pegando umas orragas de cordéis, expulsando aqueles bichos do templo. Isso não combina com o mestre, com aquele amor. Aí o seu Manuelzinho ouviu com maior paciência, virou para ele e falou assim: Walter, sabe o que você faz? Vai no evangelho, meu filho, rasga essa página e joga ela fora. Aí você não tem mais que ler isso, porque você não concorda. É porque a gente, olha, eu tenho amigos que gostam de esoterismo, e eu os respeito muito pela sabedoria que eles adquiriram no esoterismo. Então eles acham que, por exemplo, o nosso planeta é um planeta que vive em regime de exceção. E que quem encarna aqui é espírito que tem que ficar preso. É a ideia de Husserl, é a ideia de Blavatsky, é a ideia de Pietro Baldi, quase, essas coisas assim. Tudo espiritualista, nada espírita. Nada da lógica espírita, só espiritualista. Então eles ficam assim: não, isso é castigo, isso é não sei o quê, porque Deus é amor, tu tem que ser amor. Aí eu tô assim: oh meu Deus, joga a obra de Kardec fora e fica lá com seus deuses, seus gurus. Vai juntar com o povo de ET, de abdução de vaca, vai juntar com esse povo que quer tudo assim, sensacionalista, miraculoso, né? Só para roubar a cena, mas com pouca gravidade moral. Pouquíssima gravidade moral. Porque, olha, o Chico suou e sofreu e chorou, deu sangue a vida inteira, e ainda hoje o povo quer fantasiar ele. É isso que dói na gente. O cara penou, como poucas pessoas penam nesse mundo para mostrar como que é evoluir, que quer aplicar evangelho, e o povo quer enfeitar ele de pavão, de sensacionalismo. Eu dou conta disso. Então eu diria isso para o nosso irmão: olha, quem sou eu para poder te dizer o que Jesus fez ou não fez? O evangelho relata, e a gente entende que bicho não entende, dá licença, meu filho. Tem que ser um chicote mesmo, para botar essa bistouro, bode, tudo para fora, porque não entende, não. Derrubar coisa de cambista, isso é de menos. Olha o que... Vai lá no livro Boa Nova e vê o que aquele Rabi Hanan, que é o Anás, é o nome grego dele, o que ele fez com Jesus, como é que ele zombou da cara de Jesus, ali, sentado na porta do templo. E esse camarada está reencarnado, repetindo as besteiras que fez. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Bom, a gente agradece. Isso, né? A gente agradece de coração as perguntas que nos foram enviadas e todas aquelas que serão enviadas, porque, afinal de contas, não é num programa apenas que a gente vai conseguir expor todas elas para o Wagner. Então, a gente agradece, continua enviando para espiritismoresponde@gmail.com, que a gente, com toda certeza, dando tempo, a gente vai colocar o mais breve possível. Então, tenham só um pouquinho de paciência. A gente agradece a participação de todos e principalmente a sua, Wagner. Muito obrigado, que Jesus te abençoe sempre. Ô, Márcio, a gente só lembra o pessoal que a gente não aprende espiritismo num tapa só. Então tem que ter paciência. É um processo de conscientização gradativa. Então a gente tem o infinito para entender essa beleza toda. Ou até a gente reencarnar, a gente vai explorando o que der, senão a gente continua no além, continua na outra vida. Não esgota, né? Mas assim, a gente falou isso até para o nosso irmão com muito carinho, com muito respeito, tá? Porque a gente vai aprendendo que não dá para agradar todo mundo. Cada um tem a mente no lugar, mas nada disso apequena Jesus. Apenas mostra que ele falava assim, sim, não, que é o que ele recomenda para gente.
o que é, o que não é, não é. Que Deus abençoe. Um abraço para todos, muita fraternidade, né, Márcio? Um bom sábado para todos vocês aí. Obrigada. Muita luz, muita paz, muito obrigado. Até o próximo sábado com o Espiritismo Responde aqui pela Rai TV, se Deus quiser. Beijo no coração de todos e até Abraço, o fica com próximo Deus. sábado. Tchau. Tchau.